Então, agora que vocês já sabem quem são as pessoas, né? Quem são as funções, qual é a ordem aí de comando, já tem um modelinho de organograma para vocês pensarem. Pensem grande, não se limitem à atualidade de hoje. Pensem na escola ideal, o que eu quero para daqui a 2, 3, 5 anos, né? Porque a escola de vocês vai crescer. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre metas depois, mas, por exemplo, o ano que vem eu quero crescer 10% de matrículas. Então, o que eu tenho que trabalhar? Para manter os que eu tenho, tem aqueles que se formam, que saem, sempre a gente vai perder, né? Nem 100% vão ficar conosco. Tem família que muda de cidade, tem família que perde emprego, enfim, né? Tudo pode acontecer. A gente nunca vai ter 100% de rematrículas. Mas se eu perdi, eu tenho 100, por exemplo, eu perdi 10, no ano que vem eu quero chegar a 110, aumentar 10%, então eu vou ter que captar 20 novos. E olhando para esses números. Mas se eu quero crescer 10% em cada ano, daqui a 5 anos eu vou estar com o dobro de crianças. Eu tenho 20, ano que vem eu vou ter 22, depois eu vou ter 24, depois eu vou ter, sei lá, sou meio mal na matemática. Mas é planejando. Porque se a gente esperar, se acontecesse na minha escola, por exemplo, de um ano para outro, né, de 20 crianças, passar para 100 crianças, eu não ia estar preparada para isso. Nem estrutura física, porque eu não tinha dinheiro para aumentar tão rápido, nem estrutura de pessoas, porque eu não teria treinado o meu time para isso, e nem eu seria uma gestora pronta para gerenciar isso. E eu vou dizer para vocês que eu já tive torcendo contra a minha escola. Por exemplo, a minha sócia sempre quis abrir no turno da manhã. E eu dizia para ela, não quero. É mais responsabilidade, eu não estou pronta. Eu moro dentro da escola, se eu abrir de manhã até de noite, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não queria. Então, eu comecei a pensar, poxa, eu não posso jogar contra a minha escola, trabalhar para a minha escola crescer, e para que a escola não dependa de mim. Então, foi aí que começou toda essa questão de organização, para que a escola pudesse crescer sem depender da minha pessoa. E é mais ou menos isso, se olhar para o organograma hoje, talvez doa para vocês, porque a gente tem toda essa questão emocional do envolvimento com a educação. Mas, por exemplo, se pegasse esse organograma que está na tela, tá? Vamos supor que seja da minha escola. Hipoteticamente, esse é da minha escola. A Kelly está lá no azulzinho, ela é diretora. Ok. Mas se amanhã ou depois a Kelly não quer mais ser diretora? Será que a escola vai aguentar mudar de direção? Uma coisa que eu me peguei pensando em 2020, né, na pandemia. Tá, e se a Kelly morrer? O que vai ser da escola prepara? E eu falei isso com a minha equipe, elas, não, Deus o livre, a gente não vai ser nada sem ti, porque a gente precisa de ti. Aí eu disse para elas assim, vocês viram o quanto é egoísta com vocês se eu não preparar a escola? E eu comecei a trazer elas para o meu lado. Porque vocês dependem da escola para o sustento da família de vocês. Algumas pagam carro, outras pagam aluguel, outras pagam faculdade. Imagina vocês perderem o emprego de vocês, a escola acabar simplesmente porque a Kelly não está aqui. Isso não pode acontecer. Então, nós vamos organizar a escola para que a escola funcione comigo ou semigo, eu dizia para ela. Né? E aí todas começaram a se engajar por isso, porque elas viam que estavam fazendo escola, não é para Kelly, é a escola prepara, que também é delas. E nessas falas, mostrando esse profissionalismo, eu consegui, de certa forma, engajar a minha equipe. Claro, é a Kelly que vai receber lucro, mas quando chegar a hora de receber lucro, que por enquanto a Kelly estava só pagando, tirando, perdendo saúde, perdendo dinheiro, porque é assim no início, a gente não tem capital de giro. Então, eu sempre compartilhei isso com elas também. Né? Se elas perdessem o emprego, se a escola fechasse, o prejuízo ia ser de quem investiu e não delas, tá? Então, eu sempre fui muito transparente com elas nessa questão de organizar. E elas acabam se envolvendo, isso deu certo aqui na minha escola, espero que dê com vocês, porque elas se sentem parte de tudo isso. Então, vai chegar um momento que vocês vão levar a missão, a visão, os valores, o organograma, e elas vão comprar essa ideia junto com vocês, porque elas vão se sentir, vão olhar para ali, professor, eu estou ali, ó, eu faço parte dessa escola, eu sou importante para essa escola. Então, tudo isso vai ser levado para elas no momento apropriado, tá? Por enquanto, a gente está só organizando, criando a estrutura, a base. Lembrem que esse primeiro módulo da nossa mentoria foca na escola, para que vocês olhem a escola como uma empresa, tá? E uma empresa, ela não pode depender do dono da empresa, ela tem que funcionar. Então, levem isso para o íntimo de vocês.
Depois eu vou passar para vocês uma ferramenta ali, que vocês podem criar esse organograma. Quem não souber trabalhar muito bem no Word, vai ter essa ferramenta. E agora, já que a gente sabe onde está cada pessoa nesse nível de hierarquia, de comando, nós vamos pensar um pouquinho em cada cargo e em cada função. Nós vamos começar a descrever, na verdade, o cargo e a função. Quais são as responsabilidades da pessoa, né? A quem ela se reporta, a quem ela tem um comando, ela é responsável por quem dentro da escola. A gente vai começar a desenhar isso. Não vai ser de um dia para o outro, porque até hoje eu mudo na minha escola. Até hoje tem coisas que precisam mudar de um ano para o outro. A gente revê todos os anos esses documentos, ou sempre que necessário, né? Então, a gente ter esse cargo e função também é bem importante, porque vocês vão ter missão, visão e valores. Vocês já sabem qual é o propósito da escola. Quando vocês forem fazer uma nova contratação, ou avaliar o desempenho daquela pessoa, vai ser em função a essa base, ao propósito da nossa escola, para ver se a pessoa tem um comportamento que seja adequado. Se vocês assistiram a primeira aula, né, quem estava presente, vai lembrar lá do nosso ônibus, como as pessoas têm que se comportar nesse ônibus. Então, esse comportamento vai nos ajudar a avaliar se essa pessoa serve ou não para ir nesse veículo conosco, para viajar conosco. Avaliar se a pessoa pode continuar ou se ela tem que descer, não serve mais. E também se essa pessoa precisa melhorar em algum determinado ponto, o que eu preciso treinar ela, onde que eu preciso desenvolver. Cada pessoa é única. E nem sempre as pessoas precisam se desenvolver nos mesmos pontos. Técnico e comportamental. Tem professoras que podem chegar na escola e devorar a BNCC, saber tudo. Outras não. Então, vão ter treinamentos que eu preciso dar para a equipe e tem coisas que tem que ser pontual para cada profissional. Uma coisa importante também do cargos e funções é que as pessoas vão entender o que elas têm que fazer. Elas estão sendo pagas para fazer exatamente o quê? Uma coisa é dizer para a pessoa assim, eu vou ter que contratar para ser professora do pré-2. Beleza? Mas, daqui a pouco, na concepção dessa pessoa, no pré-2, a criança tem que sair alfabetizada. Mas será que esse é o propósito da minha escola? Será que esse é o objetivo? Aí está em cada uma de vocês pensar e alinhar isso de forma que as pessoas entendam. E também como as pessoas vão contribuir para os objetivos da escola. Porque, digamos assim, agora eu já estou preparando para sexta-feira comemorar com a minha equipe a meta de 100 matrículas. Não sei se vai ser um cafezinho, se vai ser um bombonzinho, não sei o que eu vou fazer. Mas eu quero que elas entendam que nós chegamos a esse número porque elas contribuem para esses objetivos. Não é o mérito da Kelly, não é o mérito de quem recebe visita, não. É mérito de todas. E eu sempre digo para elas assim, quando o resultado é positivo, o mérito é de todas nós. Quando o resultado é negativo, a responsabilidade é de quem está no topo da pirâmide, que não pode deixar essas coisas acontecer. Então, por isso que elas sabem, quando elas são cobradas, não é nada pessoal, é algo que vai de encontro, precisa ser melhorado para o objetivo que a escola quer atingir. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma que vocês, assim, tiram de letra, né? A Silvia substitui professora, a Cris está em sala de aula. Então, eu trouxe aqui um cargo de professora para a gente descrever fazer aí um manual de cargos e funções. Então, pegue o papel e caneta, vou mandar para vocês preencherem, mas esse é só o que a gente vai fazer aqui. Lembrando que quem é coordenadora vai ter que fazer de coordenadora, quem é diretora vai ter que fazer de diretora, quem é de limpeza vai ter que fazer de limpeza, tem que fazer de todos, tá? Quem faz secretaria, é bom que tenha distribuído aí cada função. Mesmo que eu seja uma pessoa que faça todas as funções, eu preciso descrever o que eu faço em cada função. Então, professora, vamos lá. Podem contribuir até verbalmente. Qual é o setor que trabalha uma professora? Na sala de aula. Isso, voltado para o pedagógico. Isso. Tá? Então, o setor é pedagógico, isso. É diferente, por exemplo, da pessoa que trabalha na secretaria, né? Mais voltado para a parte administrativa. Então, vamos colocar ali que o setor é pedagógico. A professora se reporta a quem? A coordenadora. A coordenadora. Então, dá para escrever aí, coordenação. Tá? Quem é que é subordinada à professora? A professora tem voz de comando em relação a quem? Não vale criança, tá?
É só auxiliar. auxiliares de turma, isso. Ah, Tá? Horário de trabalho. Aqui eu sugiro que vocês coloquem ali, por exemplo, na minha escola é flexível de acordo com o horário de atendimento, né? É flexível porque cada professora tem seu horário, né? De acordo com a demanda exigida, daí vocês vão colocar aí para poder conversar, porque isso aqui vai ajudar a esclarecer para quem está e esclarecer para quem vai chegar. Digamos que numa entrevista vocês vão falar para a pessoa que o horário dela vai ser das 7 ao meio-dia, por exemplo. Então vai ser flexível, tá? De acordo com a demanda. tá. Remuneração, vocês podem colocar, por exemplo, ou de acordo com a convenção, no meu caso, está lá, de acordo com a CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, né, da categoria, ou se for um salário mínimo, enfim, o que vocês se baseiam para colocar a remuneração das pessoas, tá, da professora. Se tem algum benefício, sim ou não, por exemplo, vale transporte, vale alimentação, enfim, se tem necessidade disso, se tem esse benefício. Se a pessoa precisa ter disponibilidade para viagens, por exemplo, coloca sim ou não, né? E se precisa ter carteira de motorista, por exemplo. Eu aqui, para minha coordenação e para minha secretaria, eu solicito que tenha carteira de motorista, porque de repente, tem que ir lá na contadora pegar um documento. Entrega o meu carro, pode ir lá buscar o documento. Tem que ir lá pegar, sei lá, um lanche para uma reunião. Vai lá e pega. Então, fica mais fácil para eu delegar tarefas tendo isso. Mas vai de acordo com o que vocês acham necessário ou não. Autoridade sobre os processos e pessoas, tá? Então, por exemplo, aqui a autoridade, vocês podem colocar em relação aos processos. Por exemplo, na minha escola, a professora tem autoridade em relação aos processos de sala de atividade, dentro da sala de aula. Ela tem autoridade, por exemplo, para organizar a sala, para mudar cadeira, para mudar armário, para organizar armário, então, enfim, para mudar, para organizar, né, essa dinâmica. Então, ela tem autoridade para isso. Não sei se na escola de vocês é assim, tá? Mas aqui elas têm. Querem trocar armário? Pode trocar, sem problema nenhum. Desde que fale conosco, porque ela tem autoridade, mas ela precisa trocar uma ideia. Não quer dizer que ela vai fazer as coisas da cabeça dela, né? Porque tem, por exemplo, assim, de repente muda um armário, aquele armário pode ser perigoso cair em cima das crianças, tem que ter um cuidado ali. Então, ela tem que vir conversar conosco. Mas ela tem autoridade sobre isso. A autoridade sobre a rotina da ela tem também. Autoridade sobre o planejamento, isso vai de acordo com vocês, mas elas têm autoridade e autonomia para desenvolver o plano de aula delas, apesar de termos um sistema, né, a gente trabalha com o sistema da Fadelito, né, e elas têm que seguir aquilo ali, mas elas têm autoridade para aplicar de acordo com a didática de cada um. Tá? Não precisa ser engessado, então elas têm autoridade sobre isso. Eu gostaria que vocês escrevessem. Depois eu vou mandar o modelinho para vocês, tá? Não se assustem. Vou mandar para vocês seguir. E aí vocês vão verificar o que cabe e o que não cabe para a realidade de vocês. Tá? Mas eu quero que vocês pensem. Porque isso vai ajudar vocês a exercitarem a criatividade e também a liderança de vocês para essas questões. Tá? Então, pensem aí e escrevam. Se é só auxiliar, coloca auxiliar. Que é diferente, por exemplo, na hora que vocês forem fazer o cargo e função da diretora, né? Qual é a autoridade da diretora? E aí vem um monte de coisa. Então a gente está pegando bem básico, assim. Olha, aqui eu trouxe preenchido para vocês terem uma noção, né, dos meus, ó. Então, ali a autoridade da professora. Uso de metodologias e práticas para atingir os objetivos, porque elas têm que atingir os objetivos da BNCC, mas elas podem fazer de acordo com as concepções delas. Decorar a sala, elas podem, cada uma decora do seu jeito. E organização da sala de atividades, elas podem organizar, por exemplo, hoje tem algumas classes, né, algumas mesas que são individuais, elas podem juntar, podem colocar em L, podem colocar em círculo, enfim, elas podem organizar isso, tá? Então, primeiro, identificação do cargo, vocês anotaram aí. Número 2, autoridade sobre processos e pessoas. Responsabilidades. Aqui tem muita coisa. Eu vou passar uma colinha para vocês também, mas eu queria que vocês pensassem hoje
Qual é a responsabilidade das professoras? O que vocês gostariam que elas cumprissem sem vocês ter que estar pedindo toda hora? Ou sem elas ter que consultar vocês para resolverem essas questões? Pense aí. Pense em 3 coisinhas que seja. A minha mesmo é ter autoridade na sala, porque elas não têm. Tudo tem que me chamar. Sai da cadeira, tem que me chamar, porque não tem autoridade de mandar a criança sentar. Eles não Seria o domínio de sala. Sala, né? Então pode escrever aí, escreve que elas vão ter que dar jeito de fazer. O papel aceita tudo, depois a gente resolve como que isso vai ser feito, né? Primeiro o quê? E sabe, Cris, que isso eu noto assim, ó, principalmente das novas, insegurança. Elas têm medo para derrar a mão. Uma escola particular, se elas forem muito rígidas, as crianças podem não gostar delas, sabe? Eu vejo assim, as que chegam, eu vejo muito essa insegurança. Acho que é receio sei lá, dos pais não gostarem delas, não sei. Mas custa pegar esse domínio de turma. Minha professora do maternal mesmo, mas porque a criança não senta? Tá, então crie regras. Ensine a elas, é maternal, já está dizendo, ensine a elas a rotina. Sim. Não senta para comer o lanche. Tá, mas não senta agora. Se tu colocar numa rotina, repetir isso, daqui a 2 meses ela vai sentar, né? Não adianta, é só aceitar aquela situação, tem que intervir, né? E até as crianças atípicas acontece isso, né? Tem mais dificuldade, talvez não tenha o mesmo ritmo dos outros, mas vai chegar uma hora que a criança vai assimilar aquilo. Porque tem algumas que, mas fulaninho lá, se falar, ele vai entrar em crise. Calma. Primeiro tu vai conhecer a criança, depois tu vai fazer as intervenções, né? Então tem que ser tudo devagarinho, assim. Tchalala, o que tu gostaria aí que elas tivessem responsabilidade? Não faltar mais ao trabalho. Isso é assiduidade, coloca aí, da assiduidade. Jesus amado, hoje faltou 2, eu tava louca naquela escola, vocês não têm noção, gente, com uma visita, um bebê visitando, eu olhei pro meu marido e falei, olha, se eles ficarem conosco vai ser pela misericórdia do Senhor, porque nem eu ia querer colocar, tava um caos. Não, mas acontece, eu tô com uma doente. Uma teve uma consulta, essa até tinha me avisado, sabe, com antecedência, porque tem problema de saúde, né, ela já tinha me avisado. Mas a outra hoje ficou doente. Aí eu até pedi, eu digo, pelo amor de Deus. Sem contar que faz 1 mês que ela tá chegando atrasada, né, mas tudo bem, vamos conversar. E aí eu pedi para ela, digo, pelo amor de Deus, tu vai consultar, porque ficar todo o inverno com dor nos rins, não tem condição de ficar, trabalha 1 semana, 2, falta 2 dias. Não tem como. Não, e até perigoso para ela, né? Sim, além de perigoso para ela, tipo, são 2 autistas na sala, hoje a coitada da auxiliar, você viu, roxa, né, não sabia o que fazia. Na hora de passar, menina, para fazer o lanche, o autista, um dos, né, você jogou no chão, assim, ó, não queria caminhar, os pais olhando, ai, olha, misericórdia, vocês não têm noção. E é bem difícil, né? Eu vejo assim, porque quando um pai chega, tu não pode rotular a criança, dizer que a criança é atípica, né? Sim. Então, é uma situação bem delicada, assim, mesmo quando acontece isso. Não tem como dizer, ele é autista, ele tá em crise, não, né? Mas ao mesmo tempo também não pode... Porque a mãe era uma pedagoga, aí ela já tem o feeling, como a gente diz, ela olhou e falou, ele é atípico, né? E eu, sim. Aí o que eu ia, né? O que eu ia fazer? Só disse que sim, mas que a gente conseguia se a pessoa pergunta e tal, mas ela super tranquila. E até a falta da professora, a mudança da rotina vai impactar neles, né? Infelizmente, isso acontece. Né? Já impacta nos outros, que são neurotípicos, no atípico tem mais impacto ainda, né? Mas para mim, assim, é o não faltar a responsabilidade e o cumprir o horário. Porque no restante, assim, até, tipo, de material, tudo que eu coloco, né, que eu peço para elas fazerem, graças a Deus elas estão fazendo em sala. Mas eu acho que a responsabilidade maior é o não faltar e cumprir o horário, assim, ó, nosso ponto principal. Sabe que eu tô com uma auxiliar que tá com dificuldade de cumprir horário. 5 minutos atrasada, e a filha dela está na escola, então ela chega como mãe, entrega a filha, até chegar na sala para trabalhar, 10 minutos. E a gente está bem incomodada com isso. A gente já deu pisos. E aí, o próximo, infelizmente, sim, com as crianças ela é maravilhosa,
Porém, como é que ela não vai estar na sala para receber os alunos dela? Ela tem que chegar antes, só que tá difícil de entender. Talvez a gente perca aí, tem que trocar de coordenadora, porque não adianta, não está se adaptando, paciência, né? É ruim, a gente fica triste, não gostaríamos de ter que ir atrás de outra pessoa, mas são os ossos do ofício. Que eu digo assim, para minha coordenadora e para minha sócia, eu digo, olha, a gente não pode ficar na mão delas, não tem como. Não tem como, porque hoje são um grupo de 19 pessoas. Se uma chegar atrasada, daqui a pouco todas as outras vão chegar, porque ninguém é melhor do que ninguém, né? Então, digo, não está se adaptando, paciência. Ô, Kelly, me tira uma dúvida. E ela mora do lado da escola, chega atrasada. Corro, Deus! Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Em relação, quando uma prof tem um filho na escola, a gente deve cobrar a mensalidade, dar um desconto? Eu cobro, assim, ó, até o ano passado era diferente, esse ano eu já mudei. Na parte da creche, eu cobro um valor simbólico, que dá em torno de uns R$200. E na pré-escola, eu dou um desconto de 50%. Entendi. Porque o material didático já está incluído na minha anuidade. Então, eu não tenho como pagar para elas o material didático, né? Então, eu cobro 50%. E até porque a pré-escola exige mais, assim, né, de alfabetização, nessa parte, assim, de pré-alfabetização. Tem as crianças na pré-escola. A partir do maternal 2, que a gente começa a perceber a questão das crianças atípicas, né? Então, eu preciso, assim, se eu preciso pagar uma auxiliar na turma, eu também não tenho como deixar uma criança ficar com 100% de gratuidade, né? E para elas é bem tranquilo, assim, elas preferem trazer para cá, porque aí vende, trabalha, traz a criança, né? Deixa eu mostrar para vocês agora aqui que eu tenho aqui. Olha, é bastante coisa. Das minhas responsabilidades, tá? O que as professoras têm que fazer? Não vou ler tudo isso aqui, porque depois vocês vão ter essa questão. Mas organizar a sala de atividades, distribuir brinquedos na sala, deixar a água à disposição, porque o que acontecia? O óbvio tem que ser dito e tem que ser escrito. O que acontecia? As crianças não traziam água, ou até elas tinham que sair da sala para buscar uma garrafinha de água, e aí isso gerava transtorno, porque aí não tem como deixar as crianças sozinhas, ou deixar a professora saindo toda hora da sala buscar água. Então, no verão, inclusive, a gente coloca até uma garrafa PET lá com água, para que elas não tenham que sair da sala. Tá? Então, deixar água, mas a responsabilidade delas, imagina eu ter que estar servindo água para todas as professoras, não tem como. Receber as crianças na entrada, organizar os lanches na geladeira, então várias coisas ali, auxiliar outros professores em atividades, né? Aqui eu tinha Libras, aqui é o tempo que eu tinha Libras ainda na escola. Registrar as informações das crianças nos documentos, nos aplicativos. Por quê? Para não chegar a época de entrega de parecer, elas estarem enlouquecidas porque não tem informação das crianças. Então, elas têm que registrar, eu tenho o planner, onde elas fazem o registro. Planejar e desenvolver as atividades pedagógicas, elaborar e executar o plano de trabalho, que elas planejam, elas executam. Aqui, participar de períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Tem algumas que não acontece, né? Mas tem aquelas que têm resistência, pode ter resistência a treinamento, achar que treinamento não é trabalho. Então, já está ali a obrigação delas, né? Manter atualizados os registros, porque não adianta, tem professoras que têm vício, daqui a pouco elas chegam lá no final do mês, aí elas vão passar tudo ali para o planejamento. Não, tem que estar ali. Porque como a coordenadora vai fazer uma reunião com o pai, se não tiver o material ali, os registros, né? Participar das reuniões, assinar o livro-ponto, organizar o material de cada criança. Ali eu tenho a questão do planner, preencher o planner, entregar o planejamento quinzenal com antecedência de 7 dias. Agora não é mais isso, agora é semanal, com antecedência de 1 semana. Então, digamos que na semana que vem o planejamento ela já tem que ter entregue essa semana para a coordenadora dar uma olhada, sabe? Então, é sempre assim, tudo com antecedência. E aqui diz cumprir o manual de conduta e manual de professores. Então, aqui não tem, Silvia, a questão do horário, porque eu tenho o manual de conduta, que serve para todos. Não é só professor, porque eu tenho mais pessoas aqui. Então, aqui fala que elas têm que cumprir o manual de conduta. Lá no manual de conduta está a questão do horário, da assiduidade, todas essas questões assim. Tá? Então, isso aqui eu vou mandar para vocês depois. E aí, vocês vão ter que fazer de todos os setores. Então, é bastante mão na massa.
Eu quero que vocês sentem aí durante a semana. Quem não me mandou missão, visão, não preencheu, vai lá e preencha, que eu quero dar uma olhada. Eu vou te chamar porque eu estou um pouco perdida, viu? Depois. Me chama. Faz um rascunho, me manda, diz assim, querem isso aqui? Aí eu vou fazer outras perguntas para vocês, né? Para que a gente precisa realmente alinhar. Essa é a base. Isso aqui é a base de tudo. E essa questão das responsabilidades também são importantes, porque elas precisam saber o que vocês esperam delas. É o mínimo, tá? É colocar no papel aquilo que vocês esperam delas. Depois a gente tem a missão do cargo, mas aí vocês teriam que ter feito já a atividade número 1 lá. O que, como, por quê, para quem, o que elas fazem dentro da escola, qual é o objetivo delas, né? Para que elas saibam, todos os dias elas saem de casa para fazer o que, quanto professora do preparo, por exemplo, né? E os pré-requisitos. Esses pré-requisitos servem para a parte de contratação, quando vocês abrirem um processo seletivo. Então, qual é a escolaridade mínima? Ou, por exemplo, aqui é o magistério, a gente segue lá o magistério, um curso normal, segue a legislação, preferencialmente cursando pedagogia. Tá? Esse é o nosso pré-requisito. Experiência prévia, se precisa ou não. Nós pedimos aqui, no mínimo, 6 meses de experiência. E aí a gente pega, por exemplo, as meninas como auxiliar, que vem do curso normal do magistério, elas têm aquelas horas obrigatórias. Então, no estágio, ele dá 6 meses, tá? Se tem alguma habilidade física necessária para a pessoa desenvolver essa atividade. Quais as habilidades pessoais? Então, isso é muito importante vocês olharem para a missão, para a visão, para os valores, para que essas habilidades pessoais, por exemplo, assim, comprometimento, né? A pessoa que tem comprometimento, ela vai chegar no horário. Então, quais as habilidades pessoais que a pessoa precisa? Uma boa comunicação, né? Boa aparência a gente não pode usar, que é contra a lei, mas uma boa comunicação, deixa eu pensar, criatividade, organização, não sei, pensem em umas 5 habilidades pessoais que essas pessoas precisam. Talvez as que vocês tenham hoje na escola não tenham tudo isso. Mas pensem assim naquela pessoa que vai chegar, tudo isso aqui. O que vocês gostariam que essa pessoa tivesse? Criatividade, organização, comprometimento, sei, responsabilidade, enfim. Aí vai a critério de cada uma de vocês, tá? E os conhecimentos específicos. Eu coloquei aqui, ó, conhecimento em tecnologia, porque, por exemplo, precisa fazer um documento no Word, a pessoa não sabe, né? Domínio da linguagem escrita, que é triste, mas pouca gente tem. Mas como que uma professora vai fazer um recado, um cartaz com um erro de português? É ruim, né? Acontece. É raro, mas acontece com frequência. Planejamento pedagógico, se a pessoa tem habilidade para isso. Desenvolvimento de material pedagógico, porque a pessoa tem que ser criativa, jogos, apostilas, brincadeiras, contação de história. Aqui poderia colocar também a questão de trabalhar com música, porque tem professor que não consegue, né? Mas olha a importância da música para a criança, educação infantil. Se ela tem, por exemplo, conhece as etapas do desenvolvimento infantil, por exemplo, a parte neural da criança maternal, do berçário, criança bebezinho, ou crianças de 5 anos, ali a fase de alfabetização, como a Cris, que tem ali o Fundi 1, será que a pessoa tem esses conhecimentos? Não precisa ser um doutora, expert no assunto, mas se ela tem conhecimentos para que possa aprofundar depois, quando a gente der treinamento. Tá? Então, escrevam aí aquilo que vocês sonham, assim, que é uma pessoa maravilhosa, que Deus vai colocar aí na escola de vocês, que o papel... Amém. Amém. Sabendo onde quer chegar, a gente vai caminhando na direção certa. Tá? Então, pensem nisso aí, isso é muito importante. Vamos começar pela professora. Pensem na secretaria, alguém que eu acho fundamental, ter alguém que cuide da papelada, que cobre as pessoas, porque eu via muita dificuldade quando eu era do financeiro e do pedagógico, porque o pedagógico é todo o coração, né? Que bom que a criança está aqui, a gente não quer que ela falte, ela quer que ela se desenvolva, mas aí o pai não pagou a mensalidade, né? Aí tu quer isso, mas como que tu vai barrar porque o pai não pagou? Então, é uma coisa meio, parece que contraditória. Eu achei uma libertação no momento que eu não precisei mais olhar para esses dois lados. Né? Ter alguém para fazer a cobrança, ter alguém para cuidar do pedagógico.
cuida do desenvolvimento, mas paizinho, contigo o assunto aqui é com outra pessoa, né? Com a diretora, daí tá tudo bem. É que nem o Ciro aí, com o Ciro tá tudo bem com todo mundo, Bem, né? Porque ele não tá na linha de frente. Então, é bom ter pessoas separadas para isso. Tá? E até porque, assim, que é uma coisa muito chata mesmo, a pessoa tá devendo, daí daqui a pouco tu tem que fazer uma reunião como coordenadora, chamar aquela família porque a criança está tendo um problema. Como é que essa família vai interpretar? Será que está tendo problema mesmo ou será que eu estou devendo? Estou inventando coisa do meu filho. Então, fica umas coisas aqui contraditórias, tá? Aqui nós já separamos. É o Ciro que cuida do financeiro. Que bom. Deixei essa parte com ele, boleto, conta do banco, tudo é com ele. Hoje, então, tu vai descrever todas as funções, essas responsabilidades. Vai pegar de diretor e vai colocar todas as responsabilidades dele. Sim, tá? Com ele. Eu fico com o pedagógico. E aí, assim, ó, eu vou deixar vocês sem essa cola até quarta-feira que vem. Então, me mandem o rascunho de vocês. Eu vou mandar esse slide aqui. Mas eu quero que vocês peguem o organograma ali. Diretor, coordenador, pessoa da limpeza, no caso. Não sei se tu tem, Cris, uma pessoa da limpeza. Né? Tu mesmo, tá? A Cris da limpeza, né? Vai botar um aventalzinho. O que a Cris tem que fazer agora, nesse momento? Descreve tudo o que tem que fazer, tá? Daqui a pouco, sei lá, a pessoa da limpeza, digamos que amanhã ou depois consiga alguém, a pessoa tem que dizer quais são os materiais de limpeza que ela precisa. Então, a pessoa tem que colocar, cada semana vai ter que ir lá no estoque ou fazer uma lista de compras, eu não sei. Porque imagina depois a escola grande. Vocês têm que sair, deixar de atender uma família que está vindo para a matrícula, para ir lá ver se está faltando a questão de que boa, não sei como é que é Aqui é água sanitária. Água sanitária, né? Então, tem que ir lá ver se está faltando água sanitária. Ou o banheiro está sujo porque faltou água sanitária, não tive tempo de comprar. Então, organiza tudo que a pessoa tem que fazer. Isso a gente vai estar prevenindo os incêndios, tá? A gente vai estar, na verdade, assim, organizando tudo para poder delegar depois, quando chegar a hora. Tá bom. Então, é bastante coisa. Cada vez tem mais coisa, então não deixem acumular, por favor. Não é fácil, não. Mas é necessário. Deixa eu encerrar aqui.